E aí, beleza pura? Aqui é o Aloísio, professor de literatura, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre os sermões do Padre Antônio Vieira indicados para o vestibular da Unicamp. Sermões que, na verdade, tratam do mesmo tema, porque eles dizem respeito a uma situação mais específica, bem específica, e ligados a um pensamento e a uma ideia que o Padre Antônio Vieira, grande prosador do período barroco, vai adorar defender. Antes, acompanha comigo aqui quais sermões são esses. Note, o sermão de quarta-feira de cinzas de 1672, de 1673 e para a Capela Real, que não se pregou por enfermidade do autor. Olha só, por que justamente o sermão sobre ou da quarta-feira de cinzas? Qual que é a simbologia da quarta-feira de cinzas? Bem, a data após a festa da carne, a carnália, o carnaval, certo? Qual que é a simbologia do carnaval? Não só hoje, né? Mas ao longo dos tempos. A festa do gozo, a festa do prazer, da exaltação da vida corpórea, da vida terrena. O que seriam as quartas-feiras de cinzas? As cinzas representam o que vai sobrar da combustão. É o tempo, é o momento da reflexão, portanto. Ou seja, a festa da carne que incinera os prazeres, porque o ser humano busca o gozo acima de tudo. E, enfim, na quarta-feira, o fim, o que resta, as cinzas, o que restam, as cinzas. Agora veja, a quarta-feira de cinzas, segundo o pensamento cristão, seria não só um momento de reflexão, seria o início para a quaresma, certo? Então, você não pode perder de vista que o Padre Antônio Vieira é um padre do século XVII, do período contra-reformista, que nasce em Portugal, vem para o Brasil, entra para a Companhia de Jesus e se torna um típico padre jesuíta que vai valorizar profundamente os ensinamentos da Igreja Católica de acordo com aquele viés contra-reformista e, obviamente, sendo um padre pertencente à Companhia de Jesus, naquele momento, no século XVII, defender os interesses da coroa portuguesa. Nesse caso, o que vai ser mais relevante aqui para mim e para você é justamente essa reflexão que ele vai fazer sobre a fragilidade do homem frente à falta de perenidade, efemeridade da nossa existência. Por isso, a quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas tem essa imagem das cinzas que vai ser utilizada por ele para uma metáfora que ele vai desenvolver ao longo do texto, o pó. Mas antes, olha só, como é que é a estrutura do sermão do Padre Vieira, que vai seguir à risca alguns princípios da retórica clássica, dos antigos greco-romanos, dos filósofos, dos pensadores, dos líderes da antiguidade clássica. Note aqui comigo. Convencer quem ouve tanto pela razão quanto pela emoção. Então não basta só ser racional. O Padre Vieira, ele apela demais às sensações e aos sentidos humanos, com aqueles exageros bem próprios da estética barroca, como você já sabe. Olha o segundo elemento, unidade do assunto. Estudo do tema em todos os aspectos. Então, por isso que é muito comum ele criar várias metáforas e ser também muito repetitivo. Isso tem a ver com o terceiro elemento, olha, a circularidade do desenvolvimento, porque ele vai retomar constantemente as premissas iniciais que vão ser repetidas até o fim do sermão. Note que essas estratégias adotadas pelo Padre Vieira têm tudo a ver com a categorização do Vieira como um grande prosador conceptista. Temos essas palavrinhas. Cultismo seria o jogo de palavras. Conceptismo, os jogos de ideias, concepto, conceito, ideia. Então o Padre Vieira, ele vai jogar com as palavras sim, mas ele pega uma ideia, um argumento, um raciocínio e vai desenvolvendo por meio de várias metáforas, várias analogias, várias alegorias, por meio de antíteses. E ele vai repetindo, fazendo um apelo à emoção dos fiéis. Você tem que pensar o seguinte, esses sermões eram escritos para serem falados. E na linguagem oral, nós somos naturalmente muito repetitivos. A gente retoma o tempo inteiro para fixar a ideia na cabeça do receptor.
Posteriormente, o Padre Vieira, que viveu bastante, assim, ele teve tempo de pegar esses sermões dele, reescrevê-los e organizá-los para a edição. Mas você tem que pensar que, inicialmente, esses sermões eram escritos para serem falados. Não é que ele chegava, improvisava e falava qualquer coisa da cabeça dele. Ele tinha já a estrutura escrita, mas isso justifica o caráter repetitivo deles. E esses sermões vão tratar da seguinte premissa: o homem é um ser frágil. A vida terrena é passageira. Mas por que o homem não se preocupa com a eternidade, com a salvação da sua alma, do seu espírito? Olha, para tratar desse assunto, o Padre Vieira vai escrever um sermão que segue mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Olha só, nós temos o tema, o introito, a invocação, a argumentação e a peroração, também chamado de epílogo. Essa divisão assim em 5 partes, isso aí vai mudar, alguns estudiosos falam de outra divisão, mas essa é bem simplificada. Então os sermões do Vieira geralmente seguem essa estrutura. Ele começa o sermão relembrando a passagem da Bíblia com o tema que ele vai pregar. Aí depois ele faz a introdução, o introito. Aí ele vai apresentar o sermão de maneira geral para todos que ouvirão, seguida a invocação, pedindo auxílio e inspiração divina. Por exemplo, a Virgem Maria, ok? Em seguida vem a parte mais interessante, que o caracteriza como grande prosador conceptista, é a parte da argumentação. Aí o argumento é pensado em todas as possibilidades de contestação do espectador, antecipando questionamentos com perguntas retóricas e respostas. Então ele faz perguntas para ele próprio responder, conduzindo o raciocínio do espectador para chegar ao epílogo, a peroração, em que ele vai concluir a sua argumentação e ressaltar novamente os fatos mais importantes da pregação. Então entenda, os sermões do Vieira não são necessariamente peças literárias, mas são sermões, são textos didáticos, moralizantes, religiosos. No entanto, eles apresentam literariedade, na medida em que eles usam vários recursos figurados, de linguagem figurada, que tem tudo a ver com os textos literários. Beleza. Agora eu quero que você acompanhe o início do sermão, porque aí ele vai dar para a gente a ideia principal que ele vai defender. Vamos lá. O pó futuro em que nos havemos de converter é visível à vista, mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A resposta a essa dúvida será a matéria do presente discurso. Então veja bem, de acordo com a visão bíblica cristã, Deus se apossou de um barro, soprou-lhe, enfim, ele dá a vida por meio de um vento, de um sopro, isso vai variar de acordo com as traduções da Bíblia, né, que você escolher, e daquele barro ele faz Adão, o primeiro homem, ou seja, o homem veio do pó. E ao pó voltará. É isso que diz o texto bíblico. E é baseado nessa premissa, nessa ideia, que o Padre Antônio Vieira vai construir a sua argumentação. Agora veja bem, chama a sua atenção para um outro textinho de um desses sermões, da quarta-feira de cinzas. Vamos lá. 2 coisas prega hoje a igreja, a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas, mas uma de tal maneira certa e evidente, que não é necessário entendimento para crer. Outra, de tal maneira certa e dificultosa, que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura. Mas a futura vem nos olhos. A presente não alcança o entendimento. E que 2 coisas enigmáticas são essas? Sois pó, e em pó vos haveis de converter. Sois pó é a presente, em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó. Não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó. Percebeu o tanto de repetição que nós temos no texto? E é proposital. Você tem que colocar essa ideia na sua cabeça. Você veio do pó, você é pó e você vai se tornar pó depois de morto. E essa metáfora, que vai ser desdobrada em várias alegorias ao longo do sermão, nos mostra a nossa fragilidade. Então, é calcado nessa ideia que o Padre Vieira vai desenvolver seus raciocínios, o que se chama da sua
do seu discurso engenhoso, da sua argumentação cerrada. Agora eu quero ler com você mais alguns trechinhos do sermão, que eu acho muito bacanas. Se já somos pó, qual a diferença existente entre vivos e mortos? Os vivos são um pó levantado pelo vento, os mortos são um pó caído. Ou seja, não importa se você é vivo ou você é morto, é pó do mesmo jeito. O vivo, pó levantado, o morto, pó caído. De novo, nós viemos do pó, nós somos pó e nós nos tornaremos pó. Somos, portanto, seres frágeis, com vidas efêmeras, passageiras. E o que se contrapõe a esse caráter efêmero da existência humana? O caráter divino, que seria atemporal e eterno. Olha outro trecho. Já não digo como até agora, lembra-te, homem, que és pó levantado e hás de ser pó caído. A mesma ideia para enfatizar, certo? E embaixo, olha, um homem pode se ver na caveira de outro homem. A cabeça do mundo não se podia ver senão na sua própria caveira. Que é Roma levantada? A cabeça do mundo. Que é Roma caída? A caveira do mundo. Também, né? É como se ele dissesse. Então, olha, você vai perceber que o Vieira ele usa muitas referências à Grécia, aos pensadores gregos, aos pensadores romanos, porque os padres jesuítas têm uma super formação clássica, não só dos filósofos, mas também daqueles que trabalhavam o exercício e a arte da retórica. Ele usa aqui o exemplo de Roma, porque o Império Romano foi gigantesco, e hoje o que ele é? Apenas pó, beleza? Vamos ler mais alguns trechinhos. Este homem, este corpo, estes ossos, esta carne, esta pele, estes olhos, este eu, e não outro, é o que há de morrer? Sim, mas reviver e ressuscitar a imortalidade. Mortal até o pó, mas depois do pó, imortal. Portanto, é essa ideia que o Vieira está querendo defender e fazer o interlocutor, o espectador, no caso a gente está lendo, né, nós os leitores, entendermos definitivamente. Nós nos apegamos demais à vida que levamos, à vida de prazeres. Mas essa vida é passageira, essa vida é efêmera. Por que nós nos esquecemos da vida imortal, da vida eterna? Você tem que se lembrar que ele é um padre jesuíta, contra-reformista, defendendo a ideologia cristã, contra-reformista, bem radical, tentando trazer os fiéis novamente para a Igreja Católica contra a reforma, certo? Agora, olha um dos trechinhos da conclusão a que ele vai chegar, ó. Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas desta vida como se esta vida for eterna. Não vivemos como imortais, porque nos esquecemos tanto da vida eterna como se não houvera tal vida. Ou seja, no finalzinho dos sermões, o que o Padre Vieira vai concluir? Os seres humanos, eles se apegam ao que é passageiro, ao que é efêmero, à vida terrena, e se esquecem de voltar-se para os ensinamentos cristãos, os ensinamentos da igreja. Então é como se fosse uma puxadinha de orelha, não é essa a proposta de um sermão? Didaticamente incutir a ideia numa pessoa para dar-lhe uma lição de moral? É isso que o Padre Vieira está tentando fazer com os fiéis lá do século XVII e essa ideia reverbera até o século XXI. Por que as pessoas que são, digamos assim, né, cientes de que o homem tem uma vida passageira, que tem uma vida efêmera, uma vida frágil, se apegam tanto a essa fragilidade? Aqui é claro, para a gente entender completamente a ideia, temos que pensar naquele contexto ideológico cristão. O homem deve se voltar para o divino, para o eterno, para o sagrado, para Deus, portanto, para os ensinamentos da Igreja Católica daquele momento. Beleza? Tá vendo? Moleza. Brigadão pela atenção. Até mais.